Olá, caro aluno, como vai? Hoje a nossa aula vai ser sobre a Lei de Libras, a 10.436, de 24 de abril de 2002. Na verdade, vou fazer algumas considerações e uma breve apresentação de seus artigos apenas, tá? Antes de tudo, vale a pena ressaltar que a Constituição de 88, em seu artigo 5º, apresenta os brasileiros como sendo iguais em direitos e deveres. Aí você já pode começar a perceber, ora, se a lei máxima já estabelece essa igualdade, então o lógico seria que, ainda naquela época, fossem garantidos aos surdos também todos os direitos, para que pudessem ter acesso a, por exemplo, uma educação de qualidade, não é mesmo? Então, quanto ao fato de precisarem de um atendimento educacional diferenciado, os esforços também poderiam ser melhor empregados para que lhes fosse garantido o ensino em Libras ou que tivessem a oportunidade de um intérprete em sala de aula, por exemplo. Uma vez que já era reconhecida essa necessidade à época da promulgação da Constituição, que diz igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Bem, a Lei 10.436 nos leva à ideia de que o surdo precisa ser incluído na educação. Ela reconhece a Libras como direito oficial de comunicação. Ela traz em seu artigo 1º da seguinte forma: é reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. E ainda define no parágrafo único: entende-se como a língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Então, a lei ela reconhece a Libras, e esse reconhecimento ele traz consequências positivas para a comunidade surda, que passam a ver seus direitos fundamentais sendo propagados pela sociedade em geral, principalmente para as vivências em locais públicos. Eu vou passar aqui os slides aqui para vocês verem quais são os pontos da lei que vocês podem verificar posteriormente, tá bom? Mas o que eu quero aqui trazer é que algumas considerações, né, a gente já pode fazer por, por, por base nessas leis, nesses artigos, que é, podemos, podemos perceber que, ao reconhecer a oficialização de Libras, da Libras, a, foi um grande marco. Isso foi para a comunidade surda brasileira muito importante, pois apresentou um avanço no direito das pessoas surdas terem acesso à comunicação e à informação, ao prever intérpretes nas repartições públicas, hospitais, escolas, centros comerciais, etc. Isso garantiu aos surdos acesso a todos os tipos de comunicação e efetivou a sua inclusão social e educacional. Bem, assim como que a lei apenas reconhece a língua brasileira de sinais como um meio de comunicação e, embora aponte para a responsabilidade das instituições públicas e do sistema educacional em oferecer e difundir a Libras, ainda não assegura ao surdo direito e reconhecimento como é oferecido a todo cidadão até então. Percebeu? Então, para concluir aqui, a gente pode entender
da seguinte forma: a lei de Libras, que em 2002 foi oficializada, foi promulgada, passa a ser conhecida como um meio oficial de comunicação. E esse reconhecimento diante do contexto educacional brasileiro significou muito, pois agora o Brasil teria uma segunda língua, a Libras. No entanto, os direitos dos surdos ainda estavam sendo considerados pela inferências feitas a partir de documentos legais até então publicados, baseando-se nas necessidades educacionais que precisaram da condição do surdo enquanto portadores de necessidades educacionais especiais, no caso. Ou seja, o intérprete era considerado não como um direito do surdo, mas como uma necessidade, muitas vezes não cumprida, não é mesmo? Então, essa e outras interpretações a gente pode discutir, né, durante as atividades que vamos ter durante a disciplina, tudo bem? Então tá, fica aqui meu agradecimento, até a próxima aula. Obrigado.